Não há nada melhor do que estar na sua presença. Não há nada melhor do que viver a vida contigo, Jesus. Fazendo aquilo que lhe agrada. Fazendo tudo aquilo que te diz respeito. Tudo aquilo que você tem como propósito nas nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, que lugar maravilhoso é esse de estar. Um lugar de obediência, Senhor. Nada melhor do que ser obediente a Ti, Pai. Obrigada, Senhor. Oh, obrigada, porque onde tem a obediência, ali também tem a bênção. E nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que nos ajusta, que nos corrige, que nos fortalece, que nos levanta todos os dias, Senhor, que nos cura, nos salva, nos livra de todo mal, Senhor. Como a sua palavra é maravilhosa, ela é poderosa. Oh, obrigada, Pai. Obrigada porque esse culto é para o Senhor. E o Senhor vai fazer tudo que lhe apraz. O seu Espírito tem total liberdade nesse lugar, Pai, para fazer aquilo que está no centro da sua vontade. Essa igreja nasceu no seu coração, Senhor. E é o Senhor que manda nela. É o Senhor que nos diz o que tem que ser feito. É o Senhor, Pai, que nos diz tudo. Todos os passos, o caminho, as atitudes, as decisões. É o Senhor, Pai. Porque é o Senhor que é o dono deste lugar. Obrigada, Senhor, por uma noite de cura, por uma noite de milagres, por uma noite de salvação, Senhor. Uma noite de olhos espirituais abertos e ouvidos inclinados à Sua palavra, Pai. Porque é aquele que te obedece, ele vê, Pai, prosperar. Ele vê, Senhor, a cura. Ele vê, Senhor, caminhos totalmente fechados se abrirem, Senhor. É como um mar. O mar que se abriu. É assim aqueles que te obedecem. É assim aqueles que têm comunhão contigo e ouvem a tua voz. Eles reconhecem a sua voz, Pai, porque são seus filhos. E um bom filho conhece a voz do seu Pai. Obrigada, Pai. Obrigada por esse bairro, Senhor. Nós declaramos esse bairro um bairro próspero, um bairro de referência em segurança, em saúde, em educação, moradores, vizinhos, todos os habitantes desse bairro das Malvinas prosperando, avançando, Pai, nas coisas que o Senhor tem para esse local. Obrigada, Senhor, porque tudo que queremos é mergulhar cada vez mais na água do Espírito, Pai, e que possamos entender o momento, entender a estação, entender o tempo, Pai, que o Senhor tem para todas as coisas, Senhor. Oh, obrigada, Senhor. Oh, obrigada porque grandes coisas o Senhor tem para cada um de nós. Obrigada por cada membro dessa igreja, Senhor. Cada um deles tendo os desejos do seu coração realizados, Senhor. Tendo cada vez mais vontade, Pai, de mergulhar nas suas águas, de aprender mais de Ti, de Te conhecer, de Te exaltar. Muito mais, Pai, o Senhor tem para nós. O Senhor sempre tem uma porção nova para cada um de nós, Senhor. E é isso que eu desejo para cada membro dessa igreja. Portas de oportunidade se abrindo, Pai. Portas de emprego, promoções, casos na justiça sendo totalmente já julgados, já deferidos ao favor dos seus filhos, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada empresário aqui dessa igreja, avançando, crescendo, Pai, se esticando, Senhor, alargando as suas tendas, Pai, para que possa abençoar outras pessoas, para que possa abençoar e fazer a sua aliança aqui na terra, cada vez mais crescer e avançar. Obrigada, Senhor, porque só o Senhor pode fazer isso por nós. Não é na força do nosso braço, não é, Senhor, é na sua vontade, é na obediência à sua palavra, é mergulhando nela, Pai, é se agarrando nela,
É aí que nós vamos crescer, avançar. Nós vamos conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nós como promessa. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Pessoas chegando a esse lugar. Pessoas sedentas, Pai, de te conhecer, de saber como o Senhor é, da sua bondade, do seu caráter, Senhor. Como o Senhor é lindo e como o Senhor tem a nos ensinar, Senhor. E nós chamamos as pessoas que venham do norte, do sul, do leste, do oeste, do centro-oeste, das nações, mas que venham conhecer quem o Senhor é. Obrigada por uma igreja avivada. Obrigada, Senhor, por uma igreja que anda no seu espírito, que anda na sua palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Chorou para xereque, chorou bababarão para chorou para xereque, chorou bababarão, chorou para xereque, obrigada, Pai. Nós declaramos sobre a nossa nação a sua justiça, a sua luz e a sua paz, em nome de Jesus. Aleluia. Continua nesse mesmo espírito de oração. Obrigada, Espírito Santo, seja bem-vindo. E vamos declarar: estás aqui, movendo entre nós. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, movendo com poder. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, operando os corações. Adoro a ti, adoro a ti. Abre portas, opera milagres ao todo caminho, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, abre portas, opera milagres ao todo, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Este é quem tu és. Tu estás aqui, Senhor, operando em nossos corações. Espírito Santo, se haja, mova conforme o que o Senhor deseja. Cura sendo operada nesse lugar agora, nesse momento. Oh, a tristeza batendo em retirada. Toda ansiedade, toda depressão, toda doença do século que tem tentado invadir o nosso meio, saindo, batendo em retirada. Porque o Senhor é o Deus que abre portas. O Senhor é o Deus que move as águas. O Senhor é o Deus que faz nova todas as coisas na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. Declaramos um culto ricamente abençoado com a Tua presença, Espírito Santo. Esteja livre de agir. Esteja livre de fazer conforme aquilo que o Senhor deseja, através de nós, através da Tua palavra, através dos instrumentos, através de tudo aquilo que nós adentramos na Tua casa. Tu és livre, Espírito Santo. Abre portas, opera milagres ao todo o caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Abre portas, opera milagres ao todo o
nosso mestre, o nosso salvador, o nosso libertador, aquele que cura, aquele que salva, aquele que vivifica. Oh, aleluia! Morrendo em nós. Eu adoro estar aqui, agindo com poder. Adoro a ti, adoro a ti. Você pode levantar suas mãos e adorar o Senhor, a presença do Espírito. Rios de água viva está passando por nosso meio. Os rios de água vivas estão passando nesse lugar. Existe uma cachoeira de águas limpas que fluem do alto do trono de Deus. Porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Declare para o Senhor, porque dele, por Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas da nossa vida, porque dele, por Ele, para Ele. Levante suas mãos e o adore, declarando: a Ele adora, a Ele adora, a Ele adora, pra sempre, amém. Profundas riquezas, com profundas riquezas, e o saber e o conhecer, oh, o teu conhecimento, Senhor, são insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminho. Quão profundas riquezas, o teu saber, a tua palavra, a tua verdade no nosso meio. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Adore ao Senhor com a força do seu coração. A Ele.
sempre, para sempre, para sempre. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a para sempre. Oh, a Ele a glória, a Ele a glória, todo louvor, toda glória, Senhor. A Ele a Espírito Santo, tu és livre. Oh, remana yara. A Ele a para sempre, amém. Para sempre, exaltado. Para sempre, glorificado sobre as nações, sobre a nossa vida, sobre o nosso ser. Diga palavras de amor ao Senhor agora. Declare o seu amor por Ele. Seja grato de coração. Declara ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu te amo. Tu tens livre acesso à minha vida. Se coloque na presença de Deus. Adore-o, adore-o. Ele quer um coração contrito diante dele. Deus, muito obrigada por esse momento. Dos santos, nós estamos te adorando, Pai. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Tu és maravilhoso, tu és poderoso, tu és maravilhoso. Oh, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força. Sim, Senhor, tu és digno de receber a nossa vida em tuas mãos, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Diga, coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Oh, te adoramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti,
Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser, coroamos a igreja, coroamos. Família, a nossa casa, Senhor, nós consagramos o nosso chamado, nós consagramos o nosso andar, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso pão de cada dia, as nossas vestimentas, toda a provisão que vem do alto, nós consagramos a Ti, nós consagramos essa igreja, nós consagramos o povo que aqui entra, Senhor, as crianças do departamento infantil, nós consagramos o nosso coração, Senhor, que a compaixão venha mais e mais, não só por vermos, mas por crermos que Tu estás presente, por sentirmos a Tua presença, a Tua unção, por Tu não desistir de nós, Senhor. Nós consagramos o nosso ser, o nosso respirar a Ti, Pai. Nós consagramos todos os nossos sonhos, projetos que o Senhor tem nos dado. Nós nos consagramos para fazer a Tua vontade, Deus. O que diremos nós? Nós diremos: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, aleluia. Vamos continuar um pouco mais, né, irmãos? Sabe, vamos aproveitar esse ambiente. Você está no culto de oração hoje. Nós estamos falando esse mês sobre oração. E sabe, eu queria te convidar você a permanecer agora atento. Sabe por quê, meu irmão? Se imagina você como um telefone celular. O sinal ele sobe para o satélite e ele retorna. Em Atos 10 vai estar falando sobre Cornélio. Cornélio ele estava orando, a oração dele sobe um aroma suave ao Senhor e ela é respondida para que alguém pudesse vir até ele, que é Pedro. Então vamos começar a orar agora. Comece a pensar em pessoas que poderiam estar junto conosco essa noite aqui. Pessoas que podem ser alcançadas pela minha e pela sua vida, pelo testemunho ou pelas suas orações. De repente tem pessoas orando para que nós possamos ter resposta na vida dela essa noite. Pessoas que estão em alguns lugares aqui desse bairro. Pessoas que estão passando por circunstância nesse lugar, próximo a essa igreja. Mas nós vamos captar agora pelo Espírito essas pessoas que estão buscando respostas, porque não sabem como lidar com essas situações da vida. Mas sabe, eu e você somos resposta nessa terra para essas pessoas. E você pode orar mesmo com essa intensidade, com esse entendimento de que você é a resposta para alguém essa noite. E eu te convido a orar um pouco mais. Vamos desfrutar um pouco mais desse ambiente. Existe uma atmosfera favorável nesse lugar. A palavra vai ser ministrada, mas ela já começou nos louvores. Sabe, resposta de muitas vezes. Quando você chega nesse lugar, a resposta que você veio buscar, com a expectativa que você saiu da sua casa, ela já foi liberada no reino do Espírito. Então nós vamos louvar um pouco mais, e você vai ver, e você vai continuar chamando pelo Espírito, vida de pessoas
Pai, nos traz entendimento, Senhor. Pessoas que nós possamos estar falando do Senhor para elas. Que nós possamos ser resposta essa noite. Nós declaramos, Pai, esse bairro é um bairro abençoado. E nós cremos, Senhor, que nós somos um grande receptor nesse lugar. O sinal tem sido transmitido do alto. E nós estamos atentos para ouvir a sua voz, Senhor, a respeito de pessoas nesse bairro. Obrigado, Pai, porque nós temos declarado que esse é um bairro próspero, é um bairro abençoado, é um bairro de paz, é um bairro onde pessoas vão desejar morar. Obrigado, Senhor, porque nós cremos verdadeiramente em pessoas lindas nesse lugar. Você pode orar, meu irmão, com intensidade. Comece a se colocar agora numa posição de você entender pelo Espírito quem é a pessoa que o Senhor tem colocado para você. Quem são as pessoas? Pessoas que estão passando por circunstâncias, por dificuldades, pessoas que estão enfermas. E você é a resposta nesse lugar. Que nós possamos ter esse entendimento. Qual é a expectativa que você sai de casa? Você sai sem nenhuma expectativa, porque você é a resposta na vida de pessoas. Vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o teu está subindo. Obrigado, Pai, porque nós cremos verdadeiramente nesse tempo onde somos resposta nesse lugar. Nós somos gratos por tudo que o Senhor nos comissionou nesse tempo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Você pode sentar? Oh, aleluia! Como é bom, meu irmão, desfrutar do tempo que nós temos aqui nesse lugar. Você está no melhor lugar. Nós estamos falando nesse mês sobre oração. Sabe, o Senhor tem nos dado uma direção para esse mês falar especificamente sobre oração. Isso me veio ao coração lá em Atos 10. Eu vou ler com você a passagem e eu comecei já a falar a respeito dela. E como é poderoso a gente poder desfrutar desse tempo, orando, buscando as direções do Senhor para aquilo que Ele quer comunicar para a gente desse tempo. Sabe, muitas vezes nós estamos em casa, temos uma percepção, uma direção por estar orando por alguém, ou o Senhor nos comunicou uma pessoa para que nós pudéssemos ir até ela e falar algo a respeito da parte do Senhor. E muitas vezes nós estamos sendo negligentes, porque ou duvidamos e ficamos pensando, será que é o Senhor? Será que é aquilo que eu recebi como um comunicado dizendo, vai lá e fale àquela pessoa, transmite uma mensagem, sou eu? Porque de repente essa pessoa pode ter sido não alguém muito bom no passado, e você está pronto para ser resposta nesse tempo para a vida de pessoas que de repente lá atrás cometeram coisas pesadas, mas se arrependeram e hoje buscaram ao Senhor e nós somos resposta para a vida delas. Então vamos ver, abre com a sua Bíblia em Atos 10. Vamos começar por aqui e eu vou seguir falando. Hoje eu quero ler com você a passagem, nós vamos desfrutar desse texto e nós vamos estar conversando a respeito em cima dele. Atos 10, enquanto você abre, eu vou dar uma vinha. Pensa num texto maravilhoso. Eu não sei se é porque eu gosto muito dessa passagem, é uma passagem que mexe muito comigo, é algo que eu gosto realmente de volta e meia eu volto a ler esse versículo, procuro ler em várias versões para poder extrair o máximo daquilo que o Senhor comunicou nessa passagem. E existe tanta coisa poderosa que a gente pode aproveitar nessa passagem. Atos 10, a partir do versículo 1 diz assim, eu estou lendo na NTHL, nova tradução da linguagem de hoje.
Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele fincou o olho para o anjo e com muito medo perguntou: o que é, Senhor? E esse Senhor está em letra minúscula. Acredito na sua Bíblia também. O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu de você. Agora, mande alguns homens até a cidade de Jope para buscar um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa do outro Simão, um curtidor de couro que mora à beira-mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço, e que era um homem religioso. Cornélio contou tudo a eles que havia acontecido e mandou que eles fossem a Jope. Sabe, tem algumas características nessa passagem, depois nós vamos continuar olhando, nós vamos continuar lendo ela, mas eu não sei você, eu consigo tirar alguns ensinamentos dessa passagem. Quantas coisas preciosas nós temos nela. Sabe, alguém que estava continuamente orando. Porque muitas vezes, meu irmão, tem pessoas que, pode ser que você chegou já a um nível de entendimento, e quando você lê uma Bíblia, ou lê uma passagem, esse entendimento é claro para você. Agora, pode ser que tem pessoas que quando ela lê, ela ainda tem dificuldade. E ela está orando: Senhor, coloca alguém que possa me ajudar com esse texto, coloca alguém que me traga uma clareza a respeito desse assunto. E sabe, muitas vezes sou eu e você a resposta para essas pessoas. E algumas características que eu acho interessantes naquilo que eu vim estudando sobre esse texto, quando fala que de contínuo e consistentemente, Cornélio orava continuamente a Deus, demonstrando um relacionamento constante. Sabe, irmão, muitas vezes eu e você, o que nós estamos precisando é continuar buscando ao Senhor. Sabe, muitas vezes a gente inicia uma oração, mas passa 5 minutos, a gente desiste. A gente não tem uma continuidade naquilo que nós estamos buscando como direção. Às vezes você precisa tomar certas decisões, mas você começa a orar, mas algumas coisas vão te tirando a distração. É um celular. Eu não sei se você tem um hábito, eu tenho um hábito de muitas vezes, normalmente, quando eu estou ministrando, se você me mandar uma mensagem, não chega, porque é uma distração isso aqui. Então eu sempre boto em modo avião. Quando eu estou em casa fazendo a meu estudo, as minhas orações, da mesma forma. Isso aqui é uma benção, meu irmão, um aparelho abençoado. Pelo menos o meu é. E sabe, eu procuro usar ele da forma correta. Mas quando eu estou orando, eu estou meditando na palavra, eu desligo. Para que nada venha me distrair e me roubar daquilo que eu estou continuamente orando ao Senhor. Buscando como direções para essa igreja, para pessoas que de repente estão precisando de algo, me colocando disponível no Espírito. Pai, existem pessoas que precisam de resposta, e eu sei que eu sou a resposta. Sabe, eu tenho um time de homens e mulheres nessa igreja, meu irmão, e muitas vezes você vê ministrando nesse lugar, porque são pessoas que nós cremos e oramos por elas, para que elas possam ser resposta a outras pessoas. Sabe, você está chegando num lugar onde nós temos nos colocado à disposição do Espírito, para o que o Senhor quer. Qual é, sabe, como uma antena captando o sinal. Vamos ver se tem muita gente novinha aqui, tem não. Então, antigamente, quando você estava lá na sua casa, em cima do telhado, mexendo naquela antena, procurando um sinal, porque tinha alguém lá embaixo, mais para a direita, mais para a esquerda, aí, não mexe mais não. É a mesma coisa. Quando nós estamos na nossa casa, com as nossas antenas espirituais, como o pastor João costuma dizer, levantada, buscando entender: Pai, eu estou aqui, disponível. Quem é a pessoa que está precisando de algo? Quem é aquela pessoa que está precisando de uma resposta? Eu sou a resposta nesse tempo. Eu estou aqui, Pai, o Senhor falou que eu iria fazer as coisas iguais ao Senhor e maiores. Então eu sou a resposta para pessoas nesse tempo. Eu sou aquela pessoa que quando você chegar com uma necessidade, eu tenho algo da parte do Senhor para liberar para a sua vida. E você precisa ter esse desejo, meu irmão, de entender que você acompanha uma ação. A sua oração, ela era, isso falando de Cornélio, que a oração dele era unida com muita esmola
generosidade para o povo. Eu tenho um hábito que eu, normalmente, o que eu faço? Eu coloco dentro do meu carro sempre mais moedinha. Porque sempre que eu paro no sinal, sempre vem alguém. Mas sabe que às vezes é uma oportunidade? Porque às vezes a pessoa vem só para pedir a moeda. Mas eu sempre procuro brincar. Quando normalmente eu estou sozinho no carro, a maioria dos dias a Márcia trabalha num lugar, eu vou para um canto para o outro. Quando eu paro no sinal, eu não tenho o hábito de andar com o meu vidro fechado, meu vidro do carro anda aberto. Se fosse no Rio de Janeiro, pode ser que eu não andaria com os vidros abertos. Mas aqui em Campina Grande, graças a Deus, a gente vive num bom lugar. Você pode andar tranquilamente. Então, sempre estou com o meu vidro aberto. E quando alguém vem, meu irmão, sabe, eu tenho essa consciência. Eu sei que eu não vou transformar a vida daquela pessoa com uma moeda, mas eu tenho uma palavra. Porque às vezes é uma oportunidade que você tem de liberar algo sobre a vida daquela pessoa. Pessoas de repente estão ali, meu irmão, tão desesperadas naquele lugar. Mas sabe, às vezes o que você vai entregar a ela não é a moeda, é a palavra. É aquilo que ela precisava de repente para um dia ser transformado. Ou pode ser que seja nem... Eu estou falando a respeito de algo que eu entregue a uma pessoa, mas pode ser também, de repente, no seu dia a dia. Pessoas que estão esperando por resposta no seu ambiente de trabalho. Pessoas que estão com você numa fila de pão. Pessoas que estão com você no mesmo ônibus. E você pode liberar algo para essas pessoas. Mas nós precisamos estar cheios para poder ter algo para liberar para alguém, não é verdade? E se você tem feito parte do nosso grupo no Telegram, já vou aproveitar. Sempre tem uma palavra de manhã lá, meu irmão. Tem um devocional onde você pode buscar, estudar, ler, entender, compreender aquilo que o Senhor está falando para aquele dia. Sabe, são palavras que estão ali disponíveis e às vezes você vai meditar naquela palavra e você vai sair de casa já com algo dentro. Sabe quando você toma um café da manhã? Eu e Márcia, a gente tem um hábito de todos os dias de manhã, a gente vai para a academia, quando acorda, né? Mas todo dia de manhã a gente vai para a academia, quando a gente volta a gente tem o nosso tempo à mesa. É lá naquela mesa que a gente ora, declara a palavra, ora por vocês aqui nesse lugar. Nós gastamos mais tempo sentados naquela mesa, meditando na palavra, orando, tendo comunhão, sentado, tomando o nosso café, porque muitas vezes é o tempo que a gente vai ter de maior tempo junto. Então a gente tira praticamente uma hora e meia, para ficar sentado na mesa tomando café. Toma o nosso café, a gente bate um papo, fala das coisas que precisam ser ajustadas, o que ela tem visto a respeito dessa igreja, o que a gente pode melhorar, quais são os assuntos que a gente pode organizar aqui para o crescimento, para o avanço dessa palavra aqui na Malvina. E esse é um tempo, meu irmão, à mesa, que nós vamos, às vezes, trazer à memória pessoas e vamos estar orando por elas. Às vezes tem pessoas, como tem um irmão lá na sede que hoje está passando por uma situação de doença, é uma pessoa conhecida nossa, e a gente ora por ele, vai declarando a palavra, crendo que o Senhor está fazendo mudança e transformação na vida dele. E a gente ali à mesa vai tendo esse tempo de estar atento, sabe, de você estar com a sua atenção voltada para aquilo que o Senhor está comunicando. Porque muitas vezes, meu irmão, você tem um tempo corrido, eu também tenho. Eu acordo cedo, vou trabalhar, às vezes eu cheguei, hoje eu saí da igreja, era 5h15, cheguei no ministério 5:50. Subimos, tomamos um banho e um cafezinho junto com a Márcia, sentamos à mesa novamente, tomamos um café, meditei um pouco a respeito daquilo que eu vou falar essa noite e chegamos aqui. O dia é corrido para você, é corrido para mim, mas a disponibilidade daquilo que você tem para transformar o seu dia depende de você. E sabe, essa mudança depende das nossas ações. Cornélio buscava orientação, ele estava em jejum, orando, e quando recebeu a visitação do anjo, direcionou, resultou em oração. Sabe, muitas vezes, isso é interessante, que nós não temos, a grande maioria não tem mais aquele hábito de fazer um jejum. Nós vamos tirar um dia. Eu me converti na igreja que é como se fosse uma Assembleia de Deus, né? Como diz o pastor Abante, é outra igreja. Mas eu me converti lá e tinha essa prática. De você tinha a torre de vigília. Você se colocava em posições de oração, buscando. Eu sei, meu irmão, eu tenho um entendimento completo. Que nós vivemos essa palavra, daquilo que nós pregamos nesse lugar, mas foi um bom hábito ainda. Você tirar um dia de jejum, buscar orar, buscar tirar uma manhã, pula uma refeição, vai devagarzinho, se ajustando. Sabe, eu
Procuro fazer na minha manhã, muitas vezes, na minha parte da manhã, muitas vezes eu não tomo um café, tomo só um cafezinho preto, mas não o alimento em si. Às vezes não, a rede social pode roubar o seu dia a dia, pode roubar o seu pensamento. Deixa de usar um dia o seu telefone com a rede social para ver se você não fica aperreado. Doidinho para dar uma olhadinha para ver o que estão falando. Sabe, algum treinamento para você também. Não, eu vou. Porque às vezes a gente fala de jejum, o pessoal pensa só em comida. E não. Às vezes aquela série que você está assistindo lá da Netflix, lá o dia todinho, está te roubando a palavra. Ou está te roubando algo lícito da parte do Senhor para chegar em alguém. Mas você não tem tempo de ficar meditando, prestando atenção, estando pelo Espírito identificando o que está sendo transmitido. Porque tem coisas pequenas sendo roubadas no nosso dia a dia. Mas nós precisamos estar cada vez mais atentos, porque nós somos resposta nesse mundo. Pessoas estão buscando por resposta. Eu e você somos resposta nesse tempo. Somos resposta por pessoas. Sabe, irmão, eu tenho certeza absoluta que nesse bairro nossa igreja vai crescer, vai aumentar, vai avançar, mas depende que eu e você nos posicionemos em muitas situações. Nós precisamos estar cada vez mais com essa consciência de que sairmos de casa para vir aqui, a gente não está vindo aqui só para passar um tempo, não. A expectativa de quando saímos de casa para estar nesse ambiente é que vai gerar os resultados. Sabe, você sai de casa querendo, pai, existe algo que vai ser liberado da parte do louvor. Sabe, num tempo de louvor, a gente já recebe coisas tão grandiosas, meu irmão. Respostas vêm num tempo de louvor e adoração, mas às vezes nós temos 10 minutos de oração antes daqui. É um tempo para você chegar, sabe, porque chegamos aqui muitas vezes correndo, porque chegou do trabalho, chegou da escola, chegou de algum lugar. Quando você chega aqui e já começa o louvor, mas nós temos 10 minutos antes para poder gerar o ambiente, gerar uma expectativa daquilo que nós vamos estar recebendo da parte do Senhor como direção. O que nós temos como direção nesse ambiente para poder executar? Existem coisas poderosas sendo liberadas nesse lugar. Chegue um pouquinho mais cedo, dedique o teu tempo 10 minutinhos a mais, vem estar orando com a gente, buscando essa direção, tentando, pai, eu estou aqui, eu ainda não consegui compreender, o Senhor vai te dando as direções, para que nós possamos juntos construir aquilo que Ele está pavimentando aqui nas Malvinas. Existe algo grande sendo preparado. Muito em breve, meu irmão, você já vai ver o que nós temos declarado nesse lugar, a porta de vidro, a cadeira acolchoada, o ar-condicionado, o prédio aqui do lado também para que nós possamos utilizar. Naturalmente, você pode olhar e falar, não tem. Pelo Espírito nós já vemos tudo pronto. Da mesma forma que tudo aqui surgiu, falando e chamando a existência. Sabe, Cornélio também teve algo, resposta divina. O anjo disse a ele, o anjo afirmou a ele, que as suas orações, as orações dele, de Cornélio, ela subiu para a memória diante de Deus, como um aroma suave. Sabe, muitas vezes, irmão, tem pessoas que o Senhor, ela está orando e o Senhor já falou, essa pessoa que eu quero mandar uma resposta. E essa resposta vai vir através, muitas vezes, de mim e de você. Mas nos colocando mesmo num tempo de oração, buscando, Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor quer comunicar para essa igreja? Sabe, porque muitas vezes eu estou lá em casa, aí a Márcia às vezes está numa rede, ou está no sofá, e eu estou no meu canto. A Márcia gosta muito de ler, eu gosto muito de ouvir, mas eu estou sempre ali atento àquilo que na ministração ou no louvor, o que é transmitido, o que eu posso captar para transmitir ao tempo que nós estamos vivendo aqui na Malvina, nessa mudança de estação. Sabe, irmão, mês que vem nós vamos completar 1 ano nesse local. Quantas coisas o Senhor comunicou nesse lugar? Quantas coisas nos foi transmitido nesse lugar? Mas sabe, quando foi transmitido, existia um povo preparado para ouvir. Continuando a leitura, a partir do 9 vai dizer o seguinte, Atos 10, 9. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, homens vieram pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto, uma coisa parecida como um grande lençol amarrado pelas 4 pontas e descia até o chão.
Eu vou parar aqui e vou seguir daqui a pouco. Algo que me chama a atenção nessa leitura é que tinha alguém do outro lado, uma expectativa. Subiu para orar. E quando ele subiu para orar e se colocou disponível, veio, quando nós continuamos lendo, vai vir as direções. Está chegando pessoas aí. Desce, vai lá falar com elas. Sou eu que enviei eles para falar com você. E sabe, muitas vezes, nós estamos em casa, ou estamos às vezes até num ambiente de trabalho, e recebemos algo do Espírito. Sabe, aquela direção que fica aqui dentro de você, comunicando algo. Vai lá, fala com aquela pessoa, dá uma palavra a ela. Mas sabe, se você não procurar estar perceptível o que está sendo comunicado, essas coisas vão passar. Lógico que isso não vai ser do dia para a noite. Muitas vezes nós vamos estar fazendo continuamente, orando, buscando ao Senhor. Pai, o que você como transmitido? O que o Senhor quer comunicar? Sabe, eu recebi essa mensagem de Atos 10 há mais ou menos uns 5 cultos atrás. Eu falei, pai, o que o Senhor quer comunicar com essa passagem? Depois veio a direção de montar esse mês falando sobre oração. E eu comecei a montar um quebra-cabeça. Sabe o que eu entendi que o Senhor quer comunicar? Existem pessoas que estão lá fora, clamando, orando, buscando alguém que possa receber esse comunicado da parte do Senhor, para que elas possam ser atraídas com a palavra, a ser atraídas para esse ambiente de mudança e transformação. Sabe, irmão, eu tenho orado ao Senhor para que casas aqui nesse bairro, elas tenham portas abertas, para que nós possamos entrar nesse lugar com grupos familiares. Porque nós possamos, de repente, pessoas que elas não vão vir aqui na igreja no primeiro momento, mas que nós possamos ser um socorro bem presente lá, na casa, onde, de repente, um grupo de pessoas vai estar reunido como estava lá, na casa de Cornélio, que estava ele, pessoas próximas e seus familiares reunidos, já na expectativa de receber daquilo que Pedro estava levando como resposta. Muitas pessoas estão nesse bairro, orando e esperando resposta. O Senhor tem comunicado nós, portas de casa estão sendo abertas nesse lugar. Portas de casa estão sendo abertas para um tempo de mudança de chave nesse ambiente. Sabe, irmão, a gente pode ver essas cadeiras vazias já cheias, porque nós temos verdadeiramente que existe esse novo tempo. Esse é um tempo. Verônica uma vez falou comigo, a gente precisa começar a fazer trabalho nas casas. E é o que eu tenho orado. Pai, obrigado, porque o Senhor vai começar a abrir portas de casa nesse lugar. Pessoas que estão orando, buscando por pessoas, por conhecimento dessa palavra revelada. Que temos essa palavra revelada dentro de nós. E nós indo ao encontro dessas pessoas e levando conhecimento, levando entendimento, trazendo clareza na palavra, sendo resposta. Porque pessoas que estão aqui nesse tempo, homens e mulheres que foram colocados aqui, cheio, meu irmão, de informação, cheio da palavra, e que pode transmitir em várias casas aqui. E se hoje nós tivéssemos pelo menos 6 ou 5 casas disponíveis, nós teríamos pessoas suficientes para enviar nesse lugar, para que pudesse ser ministrada a palavra nessas casas. Então, eu não sei você, mas eu tenho orado, Pai, que o Senhor possa abrir oportunidades de casas, lares aqui ao redor, pessoas aqui ao nosso redor, pessoas recebendo dessa palavra, sentado na sua casa, que nós vamos chegar com a palavra, transmitindo aquilo que o Senhor tem comunicado aqui nesse lugar, e essas pessoas vão ser atraídas para esse ambiente, porque nós vamos chegar até ela com a palavra, trazer esclarecimento, demonstrar daquilo que o Senhor tem feito nesse lugar, e essas pessoas vão desejar chegar mais nesse ambiente. Porque muitas vezes pode ser que elas não vão vir diretamente aqui, mas com as portas abertas que nós possamos chegar com a palavra, sabe, levando conhecimento. Porque aqui, se a gente continuar lendo mais lá no final, vai dizer que quando Pedro começou a ministrar a palavra, eles receberam até o batismo com o Espírito Santo. Então, pessoas, de repente, que já estão em casa, elas estão crendo tanto, um desejo tão grande por essa palavra, sabe, desejoso para receber daquilo que está sendo transmitido nesse lugar. E ela vai receber essa palavra de uma forma tão clara, tão poderosa, e imediatamente dentro dela vai fluir rios. Mudança, meu irmão, de postura de pessoas que estão nesse lugar. Você começando a se ver também nesse time de pessoas que vão acompanhar.
sabe, vão ter pessoas que vão ministrar a palavra, vão ter pessoas que vão estar intercedendo, vão ter pessoas que vão estar junto, porque Pedro não foi sozinho. Existia um grupo de pessoas que foram acompanhando ele, para que ele pudesse, na hora que demonstrasse ou transmitisse aquilo que o Senhor comunicou a ele, pessoas testemunhassem. Nós vamos ter um grupo de homens e mulheres nesse lugar sendo enviado para ministrar a palavra, para falar do que o Senhor tem bem feito nesse bairro, tem feito nesse lugar e de mudanças que vão ocorrer. Mas precisamos que você também se veja nessa posição. Ou você só vem para esse ambiente para sentar, receber e permanecer sentado. Mas vai comigo lá em Atos 9. E o Senhor me fez uma pergunta e eu quero fazer para você. O Senhor perguntou para mim: você está disponível em oração para responder orações de necessitado? Atos 9 vai dizer assim no 11. Atos 9, 11. E o Senhor lhe disse: apronte-se, vá até a casa de Juda, na rua direita. Procure o homem chamado Saulo, na cidade de Tarso. Ele está orando. Sabe, meu irmão, pode ser que tenha alguém que você conheça, que essa pessoa ela não foi boa pessoa no passado, e agora ela está orando. Essa pessoa está lá buscando: Pai, envia alguém que possa me falar da sua bondade. Envia alguém que vai me dizer o que o Senhor tem feito. Eu sei, Pai, que lá atrás eu errei, mas eu estou buscando mudar. Você está pronto para pessoas que de repente pode até ter feito mal a alguém conhecido seu, e agora você vai orar por ela? 12. E teve uma visão, nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem falado a respeito desse homem e de toda a maldade que ele fez em Jerusalém, com os que creram no Senhor. E agora ele veio aqui em Damasco com autorização do chefe dos sacerdotes, para prendermos todos que o adoram. Mas o Senhor disse: Ananias, vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e o povo de Israel. Sabe, meu irmão, pode ser que tenha alguém como Saulo, que depois virou Paulo. Pessoas que de repente não é uma boa peça, não. Mas que o Senhor está mandando eu e você. Vai lá. Fala para ele. Deixa eu desligar aqui. Vai lá e fala para ele. Impõe as mãos sobre ele. Ele está orando, buscando alguém que possa ser ousado o suficiente para ir até lá, colocar a mão e liberar poder. Porque muitas vezes, irmão, nós estamos romantizando o Evangelho. A gente só quer ficar sentado e voltar para casa. Mas responder às direções do Espírito, as pessoas estão se negando. Precisou chegar um tempo de mudança nesse lugar. E nós vamos estar falando nessa igreja desse romper, de você se levantar e ser resposta. E não ter medo, que se o Senhor comunicou a você, vai lá e faz. Não se esconda. Chegou um tempo de nos levantarmos com ousadia. Pessoas estão lá fora morrendo. E nós estamos aqui, sentados, futuramente no ar-condicionado, confortável. E nós vamos ficar assim? Sabe, a minha oração é que você possa ser guiado pelo Espírito, incomodado essa noite. Que algo venha sobre o seu Espírito. Vendo, vai lá e a pessoa é fulano. Aquela pessoa que você fala rápido, você passa por ela e fala: essa pessoa aí não presta não. Vai ser essa. Sabe, aquela que quando você passa por ela, chega o narizinho e torta. Vai ser essa pessoa que o Senhor vai mandar você ir lá e falar do amor dele para ela. Porque muitas vezes, meu irmão, eu não sei como você foi alcançado. Pode ser que você nasceu num berço evangélico, eu não. Eu sei de onde eu vim, a peça boa que eu era. Mas alguém falou dessa palavra. Alguém acreditou. E muitos de vocês que estão aqui, alguém acreditou em vocês. Alguém falou. Pode ser que de repente a pessoa que falou para você também não ia muito com a tua cara também não. Mas ela não omitiu a palavra, não se omitiu da palavra. Ela foi até você, falou da palavra, pregou a palavra.
Você já recebeu um folhetinho na rua aí de pessoas ministrando? Chegou um tempo novo nesse lugar, meu irmão, de nós nos levantarmos nessa igreja local. O pessoal do louvor pode vir. Chegou um tempo de nos levantarmos como resposta, de não ficarmos mais acomodados. Mas eu tenho orado ao Senhor, Pai, vamos nos levantar nesse bairro para ser resposta nesse lugar. Vamos ser resposta, meu irmão, para aqueles que não, sabe, aqueles que ninguém quer chegar neles, vamos chegar. Aqueles que usam as pulseirinhas na perna, é esse mesmo que nós vamos falar a palavra para eles, porque eles vão ver a transformação que vai acontecer na vida deles. Pessoas que de repente você sabe falar, pai, aquela família ali é uma família encrenqueira, barraqueira, é essa que vai abrir a porta da casa dela para a gente entrar. As peças boas. Vai chegar empresário? Vai, pode ficar tranquilo. Vai chegar pessoas aqui bem-sucedidas? Vai chegar. Mas vai chegar uma rapaziada aí que a gente vai precisar andar em amor. Nós vamos precisar ser firmes. Sabe, meu irmão? Parar de brincar de ser crente. E sermos resposta para esse tempo. Sabe, é muito bonito, é muito bacana a gente correr, pular. É ótimo, eu gosto muito, eu dou minhas carreiras aí. Mas eu tenho falado, pai, eu quero chegar naquelas pessoas que estão precisando dessa transformação, daquilo que tem na minha vida. O que eu preciso fazer? Se a minha parte é pregar a palavra, vamos começar a ser mais eficaz nisso. Você pode ficar de pé? Estamos num novo tempo, meu irmão, nas Malvinas. Se prepare para coisas grandes e maiores. Você vai começar a ver nesse lugar o Senhor enviando homens e mulheres de outras nações que estão aqui nesse lugar. O Senhor enviando pessoas que são vindo de outros estados para vir ministrar a palavra nesse lugar. Muito em breve a nossa conferência da fé vai acontecer nesse lugar. Sabe, meu irmão, você vai ver pessoas ministrando a palavra aqui. Você vai dizer, mas só pode ser Deus que está trazendo um camarada desse para me ministrar aqui. E é Deus mesmo que está fazendo, meu irmão. As conexões necessárias, porque nós vamos receber de unções, de dons que estão em outras vidas, de outras pessoas, e vamos crescer mais e mais. Pode ministrar. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tomar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Sabe, irmão, se tem alguém aqui que essa noite ainda não fez o Senhor como seu único e verdadeiro Salvador, hoje é uma noite de mudança, de um posicionamento, de você dar um passo por sim do Senhor. Se você está aqui e ainda não recebeu o Senhor como único e verdadeiro Salvador, você possa tomar uma atitude de mudança. Ou se você deseja se reconciliar com o Senhor, hoje é o dia. Hoje é o dia de você falar, pai, eu quero uma transformação, uma mudança por completo. Se você está aqui no nosso meio, deseja ter essa mudança e entendeu que você precisa
dar um passo para Ele. E Ele vai dar um passo adiante de você. Se você está aqui nesse lugar e você ainda não é batizado no Espírito Santo com o dom de falar em outras línguas, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, sabe, é um presente precioso do céu que está disponível para você essa noite também. Isso vai te trazer clareza no momento que você não tem resposta. Ou se você está passando por alguma enfermidade, você não precisa voltar para casa com nenhum tipo de enfermidade. Sabe, Ele levou sobre si todas as dores e enfermidades, mas Ele nos deu uma ordem dizendo que nós iríamos pôr as mãos e nós, as pessoas que tivessem algum tipo de enfermidade, seriam curadas. Se você está aqui e está passando por alguma enfermidade, existe algo da parte do Senhor liberado hoje para que você possa voltar livre dessas dores. Pai, obrigado, Senhor, por esses homens e mulheres que o Senhor tem nos confiado aqui na Malvina. Nós declaramos, Pai, o entendimento dessa palavra, ela sendo cada vez mais clara sobre eles, para que eles possam transmitir aquilo que o Senhor tem comunicado nesse lugar. Porque existem pessoas que eles vão se encontrar no dia a dia, desejoso por essa palavra. Eu sei, Pai, que o que foi comunicado possa cair nesse bom solo hoje e frutificar. Obrigado, Espírito Santo, porque cada uma dessas pessoas, elas entendendo que elas são respostas para aqueles que estão lá fora bem. Obrigado, Pai, por essa noite abençoada. Nós somos gratos porque o Senhor tem feito o avanço e o crescimento dessa obra na Malvina. E nós cremos pessoas chegando cada vez mais. E essa palavra, ela fluindo mais e mais, em nome de Jesus. Boa, aleluia. Boa noite, graça e paz. Podem sentar. Vou falar sobre dízimos e oferta. E eu queria lembrar vocês, com toda essa chuva que já caiu, vocês já viram essas cidades que as comportas estão assim, jogando água? É isso que o Senhor quer fazer na vida de vocês. Jorrar água, jorrar provisão, jorrar promessas, jorrar tudo que Ele já deu a vocês. Ele está empurrando essas comportas para serem abertas. E só depende de nós abrir essas comportas. Com a nossa fé, com a nossa semeadura, com a nossa palavra, do que a gente fala, do que a gente declara sobre nossa vida financeira, sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida no trabalho, lá o que for. A nossa palavra é uma semente. Mas agora chegou a hora de a gente semear naquilo que a gente quer ver, como recursos, como provisão. E Deus é uma fonte inesgotável. Pode chover ou não chover, Ele está sempre jorrando. Eu só dei a ideia das comportas porque elas estão assim, transbordando por cima. E é isso que o Senhor tem para nós. Não uma vida de escassez, de miséria, isso é maldição. E isso não vem de Deus. Amém? O reino de Deus é poderoso, é rico, é próspero, é alegre. E nada que é escasso, que é maldição, que é ruim, que é doença, vem de Deus. Amém? Porque se Deus for assim, né? Se Ele tiver que nos castigar, vamos dizer assim, com isso, Jesus era bem desobediente a Ele, né? Porque Jesus curava por onde passava, aí Deus botava e aí Jesus curava. E a mesma coisa é em termos das nossas finanças. O Senhor quer que a gente prospere, para que a gente possa abençoar outras pessoas, para que a gente possa ser bênção na vida de pessoas, até essas pessoas crescerem na fé e terem recursos. É assim que Ele vai fazendo com que a aliança dele se alavanque na terra. Não a gente não tendo para ajudar a quem precisa. Não, pelo contrário, Ele está com a mão estendida para que a gente possa molhar e muito essas pessoas. Amém? Vamos lá em 2 Coríntios 9,
9:6 fala assim: lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nada no reino é obrigado. A gente sabe do nosso papel e a gente faz aquilo que a palavra nos ensina. E semear é uma parte, é um dos princípios que a gente tem que cumprir. Amém? Eu vou orar e depois vocês podem trazer os dízimos e ofertas. Amém? Pai, nós te damos graça pelos dízimos e as ofertas. Te damos graça pelo privilégio de poder estar semeando no seu reino. E declaramos seus filhos prósperos, avançando, crescendo na sua palavra no seu reino, para que possa ajudar, abundar, transbordar, Pai, de recursos para que o seu reino seja estabelecido aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Podem vir. Esse é o dia, essa é a hora, celebrar em fé a vitória, se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, eu vi, por isso falei, por intermédio da fé acontecer, o impossível se entender. Nós temos, por isso falamos, o povo da fé aqui está, pra juntos celebrar. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Vamos ficar de pé? Nada vai nos parar. Nada vai me parar. Nada vai nos parar. Esse é o dia. Esse é o dia, essa é a hora. Celebrar em fé a vitória. Se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora. Celebrar em fé a vitória. Se alegrar no sobrenatural. A igreja. De acontecer. Esse é o dia, essa é a hora. De celebrar em fé a vitória. De se alegrar. Se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer. Esse é o dia, essa é a hora. Celebrar em fé a vitória. Se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer. Podem sentar. Quem aqui quer ficar linda, maravilhosa, toda montada, maquiada? Eu. Só ela, gente. No sábado, nós vamos começar um workshop. Vai ser só sábado de automaquiagem. A gente vai aprender a maquiar nós mesmos, para ficar lindíssimas para os maridos, namorados. Quem não tem, arrumar. Quer coisa melhor? Não tem nada melhor, né? Vai falar, o marido fala, quem é você? Onde você estava? Que eu não te conheço. No sábado vai ter esse curso de automaquiagem. Você pode trazer a sua maquiagem, mas eu não tenho nada. Só tenho um pozinho. Traz o pozinho. Traga o que você tem. Alguma coisa deve ter, pelo menos um batom. Traga. E aqui cada uma vai juntar com o seu e vai sair linda e maravilhosa. E vai aprender a se maquiar. Não é aquela maquiagem que alguém encontra e quem é você? Não. É aquela maquiagem que você nossa, que mulher linda. Porque, gente, nós somos lindas aos olhos do Pai. Mas em trato não tem nada melhor, né? A gente bem tratada, né? Não tem nada que diga que não é bom. Então, começa às 9 horas e acaba às 14 horas. É só sábado.
A inscrição é R$20. E se alguém aqui tiver interessado, que eu sei que todo mundo vai fazer, pode nos procurar porque tem um formulário para ser preenchido. Vai ter um café, amém? E depois vai ter alguma coisinha a mais lá pela hora do almoço, amém? Ok? Então, ó, contamos com todas vocês. Se vocês me encontrarem toda pintada no meio da rua, falem comigo. Não diz que não me conhece, não. Fala comigo, pelo amor de Deus. Eu vou achar que você estava horrorosa. O bazar. Ó, você vai aprender a se maquiar. E dia 6 de junho vai ter o bazar. O bazar tem roupas novas, com etiqueta. Roupa, e assim, preço lá no chão. Lá no chão. É para sair tudo. É o quê? É a queima de tudo. Mas não vai pegar fogo, não. A gente vai queimar vendendo. E aí, no dia dos namorados, vocês vão estar maquiadas, lindíssima, arrumada, montada, numa roupa maravilhosa. Gente, não vai ter quem resista a vocês. Não vai. O marido não vai nem deixar vocês saírem de casa. Com certeza. Então, dia 6 de junho, o bazar começa às 14 horas. E olha, tem roupa de criança, tem sapato de criança, tem roupa de adulto, tem roupa de festa, vestido longo. O que você imaginar tem. Então, não tem roupa íntima, aí não tem não. Mas calça comprida, saia, vestido. E os homens podem vir também para comprar, né? Para a namorada, para a esposa, para a mãe, para a avó, para a tia, para quem vocês quiserem presentear. Vocês podem vir. Ou vem com a esposa para ir pagar para ela. Oh, que presente maravilhoso. Vai contribuir para a gente, o nosso ar-condicionado, a nossa porta. E ainda vão ter uma mulher belíssima do lado de vocês. Montada, maquiada, arrumada, no salto, porque tem sandália. Pronto, vocês já estão prontas para o dia dos namorados. Amém? Então, ó, o bazar começa às 14 horas, no dia 6 de junho. E no dia 17 agora, no domingo, às 9 horas, a gente tem o café da comunhão. É um tempo muito bom. A gente toma café todo mundo junto aqui. Cada um traz uma coisa, um pão, um bolinho. Também, se não puder trazer, também beleza. O que importa é a comunhão, a gente bate um papo. Depois tem uma palavra rápida, 15 minutos de palavra. Depois a gente volta para a comunhão, comendo novamente. E é rápido, não vai interferir no seu almoço. Já prepara o almoço de domingo, no sábado à noite. Já deixa amanhã para você tomar um café delicioso e escutar uma boa palavra. Amém? É domingo agora, às 9 horas, ok? Aqui mesmo, tá bem? E os nossos cultos são aos domingos, às 18 horas, e às quintas-feiras, às 20 horas. Sejam abençoados na prática dessa palavra e até domingo, amém?